Você já jogou xadrez? Se não jogou, vai aprender como é que essa coisa funciona hoje. Se jogou, vai ter uma alegria grande, um prazer enorme, porque o papo hoje é com o Darcy Lima. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, vice-presidente da Federação Internacional, a FIDE, para a América Latina, grande campeão em diversas oportunidades, campeão de xadrez no Brasil. Ele é grande mestre de xadrez e é com ele que nós vamos bater esse papo hoje, porque vem aí o campeonato de xadrez que vai ocorrer no Rio de Janeiro entre o dia 25 e o dia 28 de junho. Tudo bem contigo, querido? Tudo bem, muito feliz aqui de poder falar sobre o xadrez, sobre o meu esporte, né? E tirar dúvidas e poder esclarecer algumas coisas que o xadrez, ele está crescendo no Brasil, principalmente nas escolas, mas ainda não é um esporte popular no país. Então, é sempre uma alegria poder explicar para o público. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Darcy, como o xadrez entrou na sua vida? O meu pai me ensinou, ele já sabia jogar xadrez, só que não se falava muito de xadrez na época que eu tinha 8, 9, 10 anos, diferente de agora que se aprende já na escola. Mas na minha época, quando eu tinha essa idade, não se falava nunca em xadrez. Só que foi pouco a pouco aparecendo muito na mídia, graças ao fenômeno do Bob Fischer, um americano que no auge da Guerra Fria desafiou os russos e ganhou o Campeonato do Mundo. E aconteceu um fenômeno no país também, que foi o Mequinho, que coincidiu com a mesma data. Então teve um boom. Eu me lembro que quando eu estive em Ilha Solteira, uma prefeitura, o prefeito tinha uns recortes daquela época, uma página inteira no Globo, uma página inteira no Jornal do Brasil, era uma página, a luta do Joe Frazier e uma página de xadrez. Então ficou uma coisa muito popular. Meu pai se lembrou, puxa, eu sei jogar, deixa eu ensinar meu filho. Aí me comprou um jogo que até hoje eu me lembro, que era de encaixe, assim, bem correquinho, como hoje seria um jogo chinês, né? Um jogo daqueles bem coisa. E aí a gente começou, e a gente continuou. Aí já ficava jogando com ele só, que não existiam clubes. Aí eu era sócio do Clube Naval, procurei lá, porque eu só jogava futebol no Clube Naval, e falei, tem xadrez aqui? Tem. Aí joguei o primeiro campeonato lá, fui vice-campeão do Clube Naval. E aí acabei me empolgando, aí comecei a procurar clubes. E quando é que você começou a ganhar do teu pai? Mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos. Demorou ainda, o velho era duro na queda. Você tinha aptidão por outros esportes, ou por algum esporte? Sim. Ou por alguma atividade ao ar livre? E o xadrez se encaixou nessa sua aptidão, ou você não tinha aptidão para esporte e acabou nessa atividade intelectual, porque o que o sujeito mais faz jogando xadrez é pensar, raciocinar? Perfeito. Não, eu sempre gostei muito de todos os esportes, jogava futebol direto, gostava de vôlei, fiz natação, eu gostava muito de esporte. O xadrez entrou quando meu pai me ensinou e eu gostei muito, fui desenvolvendo, mas nunca parava de fazer os outros esportes. Nunca fiquei, digamos, o xadrez, apaixonei e fiquei totalmente dedicado a ele. Continuava fazendo as outras coisas da escola, mas nunca joguei futebol até o médico mandar parar porque eu tinha uma hérnia, ou operava ou continuava. Você em algum momento chegou à conclusão que era bom naquilo que você estava fazendo, no xadrez, ou você descobriu que era bom porque os outros começaram a dizer para você? Mais ou menos. Quando você está num esporte assim, você está procurando melhorar, na verdade você nunca tem, pelo menos na minha época, quando eu era jovem, eu queria ganhar, então quando eu fui campeão brasileiro juvenil, eu quis ser pan-americano juvenil. Eu nunca ficava pensando se eu era bom ou não, eu ficava com a vontade sempre da meta seguinte, né? Então eu nunca tinha parado para pensar se era bom ou ruim. Obviamente eu fui campeão brasileiro juvenil, fui para mundial e tal, eu tinha consciência que eu tinha, mas tinha algum jeito, né? Mas realmente não ficava pensando, ficava, puxa, se eu sou brasileiro, tento ser pan-americano. Quais são as qualidades de um excelente jogador de xadrez? Bom, ele tem que ter uma capacidade de fazer uma análise sobre a posição de uma maneira muito inteligente, assim, muito clara. Então ele tem que aprender a raciocinar com diversas variáveis. Esse é que eu acho que é o principal, digamos, se eu pudesse resumir
tudo isso de uma maneira assim mais clara, eu diria que ele tem que, em várias variáveis, escolher um caminho. Exatamente, um caminho. Que não é muito fácil, porque com tantas variáveis você acaba se perdendo. E a grande qualidade é você, naquela confusão, você encontrar o caminho certo. Olha só, eu nos anos 50, eu ia para Gávea assistir o Dida treinar. Talvez você nunca tenha ouvido falar no Dida. Já ouviu falar? Ótimo. Então, eu ficava vendo o Dida horas e horas, cabeceando, porque ele era muito baixinho, e o Fleitas Solis, que era o técnico, colocava uma forquilha bem alta, e ele era obrigado a ficar até encostar na bola. Passou o tempo, e nos anos 70, quando eu tinha um tempo livre, eu corria para a Gávea para ver o Zico treinar. E, na época, o Zagallo colocava uma camiseta em cima da baliza, e o Zico tinha que acertar a bola na camiseta. Então ele aprendeu a bater aquelas faltas, porque ele treinava aquilo 3, 4, 5 horas por dia, e a bola ia entrando no gol, até que ele ficou um expert naquela história. Como é no xadrez? Também é assim? O camarada tem que treinar, tem que estudar? Como é que funciona? Sim, tem que treinar, estudar, e hoje com o avanço da informática e da internet, tudo isso democratizou a informação muito rápido. Então, hoje você tem que estudar o dobro que você tinha que estudar, né? Diria mais que o dobro, até o triplo. Então, ficou uma situação que exige muito mais esforço do que exigia em estudo há tempos atrás. Então, você precisa treinar muito, como você falou ali, o Zico batendo aquelas faltas. Eu me lembro o Bjorn Borg treinando no paredão, né? Horas e horas. Continua a mesma equação, né, de talento mais esforço, chega ao... Sempre mais esforço que talento ou ao contrário? Infelizmente, mais esforço, porque com essa preparação, com essa democratização da informação, né, ela relativizou certas situações. Hoje, a técnica no xadrez, acredito que até a gente vê no futebol também, a correria, você vê poucos jogadores. Antigamente o jogador craque ele podia parar a bola, pensar. Hoje o cara para, tem dois marcando. Então, como é que chama? No xadrez também, você não pode se permitir certas variantes ou certas experiências, porque o jogador mais fraco está preparado. Eu me lembro que no começo nessa época que eu falei lá atrás, até a terceira rodada de um campeonato aberto, como esse que a gente vai ter no Rio de Janeiro aqui, você não tinha preocupação nenhuma. Ganhava fácil. Aí na terceira começava a dificultar. Hoje, na primeira rodada, já é difícil. É importante que você conte para o telespectador como é que funciona o xadrez no Brasil. Se você abrir qualquer jornal hoje, se você vai a um cardápio televisivo, você não encontra propaganda nenhuma de xadrez. Então, é um esporte que foi abduzido, está sendo jogado em Júpiter, ou o Brasil virou as costas para essa prática de uma forma mais, vamos dizer assim, mais midiática? Eu acho que você falou bem que não seria Júpiter, seria nos canais da internet, né? Pelos cabos que passam, né? Hoje todo o xadrez ele tem a linguagem das novas mídias. O xadrez não tem a linguagem das mídias tradicionais, nem jornal, nem televisão. Eu mesmo sou um jogador de xadrez, apaixonado por xadrez, mas eu não vou ficar vendo uma partida de xadrez na televisão, ao passo que eu acompanho na internet. Por quê? Porque é dinâmico na internet, você pode parar, pode voltar, pode ter comentários, enquanto que no xadrez na televisão, o cara ficar falando, a partida, o cara está aqui, ele não atinge a linguagem que o telespectador para aquele esporte quer. Então você está me dizendo que na internet você tem um boom relativo ao xadrez? Exatamente. Nós temos vários clubes online de xadrez, nós temos a transmissão, para você ter uma ideia, eu fiz o Campeonato Brasileiro de Xadrez e transmiti na internet com comentários, deu mais gente na rodada do que no Flamengo e São Paulo, no mesmo dia em Manaus. 2.000 pessoas, deu 1.000 e pouco. Um dos jogos daquele triangular deu mais o Campeonato Brasileiro de Xadrez que dois clubes de primeira. O total do campeonato deu 22.000 pessoas assistindo no Brasil todo e fora do país, né? Então, obviamente, isso para transpor para a grande mídia e para a mídia entender, isso leva um tempo, mas é um tempo que é inexorável. Assim como o xadrez e os esportes da mente
eles têm essa linguagem, eles também têm outra característica que eu acho importante, além da nova linguagem, que é também a parte educacional e a parte social de melhorar o indivíduo, de fazer ele pensar, de fazer ele tomar decisões corretas. Então, essas duas variáveis, internet, nova mídia e educação e a melhoria do indivíduo, é que vão fazer com que esses esportes como o xadrez atinjam um nível na sociedade. Você falou em social. O que é que está ocorrendo no mundo do xadrez nessa área? Nós estamos usando o xadrez como ferramenta para melhorar várias questões que, às vezes, o poder público não tem soluções reais. Um dos casos é a questão da droga, né? Então, se os estudos para o autismo, Asperger, síndrome de Asperger, nós temos um projeto que ganhou, um projeto brasileiro, ganhou o prêmio mais importante esportivo social do mundo, lutando contra a FIFA, FIBDA, todas as entidades importantes de esporte mundial com seus projetos muito bons, aliás, mas o xadrez ganhou um com xadrez que liberta, o xadrez na prisão. E como é que chama? Esse projeto nós estamos instalando em Panamá, instalamos já em El Salvador o projeto que fez essa. Então esse é um exemplo de sucesso já real, né? Presídios onde os presos têm a capacidade de, jogando xadrez, melhorar sua conduta ou exatamente, diminui a tensão chegar a uma social. Possibilidade de liberdade mais rapidamente. Isso mas mais importante que isso, quando a gente começou esse trabalho em 2005, no presídio, por exemplo, o que aconteceu? Nós fizemos o projeto piloto num presídio de segurança máxima, o diretor era contra terrivelmente. Dizia, os presos vão ficar inteligentes, vão fugir. E podiam ficar inteligentes e parar de cometer crimes também. Não, mas aí a pergunta foi uma sacada boa na reunião que eu tive. Eu perguntei, como é que você quer que ele saia? Porque ele vai sair uma hora, 5, 10 ou 15, ele vai sair. Como você quer que ele saia? Da maneira que ele entrou ou melhorada? Aí o cara falou, pode ser, vamos fazer. E hoje tem 3 mil presos no Espírito Santo, está desde 2005, e existem casos, inclusive, de pessoas que saíram do presídio e voltaram para ensinar xadrez lá, se formaram lá. Como é que funciona a Confederação Brasileira de Xadrez? Como eu falei, a internet é muito forte, então nós temos um website e um Facebook muito dinâmicos, e a gente organiza o xadrez em todo o país, fazendo torneios. Por exemplo, esse torneio é um torneio do Circuito de Abertos do Brasil, esse que vai ter no dia 25 ou dia 28 aqui no Rio, e que classifica para a semifinal. Então, uma estrutura de pirâmide, de meritocracia para chegar num campeonato brasileiro, numa final. Começa com todo mundo jogando, os primeiros que perdem vão sendo eliminados e assim sucessivamente, cruzando tabuleiros, e aí chega no campeão, é isso? Mais ou menos. Na verdade, eles jogam as etapas, por exemplo, estaduais, aí podem jogar os regionais, eles podem jogar esse circuito de abertos do Brasil, vão classificando num funil até uma semifinal. Dessa semifinal eles vão jogar a final, né? Os que são 2 semifinais no país, uma na região norte e nordeste e outra aqui embaixo, sul, centro-oeste e sudeste. O campeonato próximo vai acontecer no Clube Israelita Brasileiro, do dia 25 ao dia 28 de junho. Se você tiver interesse, basta chegar lá, a entrada é franca e você vai poder observar os grandes craques do xadrez do Rio de Janeiro em ação nessa oportunidade. Ô Darcy, o que é que você menos gosta no xadrez? Eu acho que o que eu menos gosto é de perder no xadrez. Então, você viu que você achou rápido, não demorou muito. Mas aí eu queria fazer uma resposta mais geral, mas aí o que dói saída. mais. O que dói mais é perder. É perder. As pessoas, como se relacionam nesse mundo do xadrez? Isso é uma coisa interessante, e como eu disse, eu comecei cedo. O xadrez ele não tem barreiras de idade, então você se relaciona muito cedo com pessoas com outra idade, com outra classe social, com outra profissão, outra visão de vida. Então as pessoas se relacionam muito bem. O xadrez é uma linguagem ali comum, e como é um esporte que abstrai, não existe tanto conflito que existiria se fosse um outro esporte, que como eu já pratiquei, existiam conflitos maiores, porque como você abstrai, você
uma coisa que serviu muito para mim, para conhecer outras culturas, outros pensamentos. As pessoas se relacionam bem. Quando você fala em abstrair, o sujeito fica ligado naquilo que ele está fazendo naquele momento, esquece da complexidade da vida dele, da vida dos outros, do mundo, é mais ou menos isso. Exatamente. Quando o xadrez ele absorve, durante aqueles momentos que você está criando, um processo criativo. Na partida, às vezes, a sua criação não foi boa, você perde, mas não deixa de ser um processo criativo ali, que é que nem o pintor que está pintando, ele não ouve nada porque ele está criando alguma coisa ali. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Darcy Lima, ele que é o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, também vice-presidente da FIDE, que é a Federação Internacional, e é um craque. Nós vamos continuar conversando com ele já no segundo bloco de Menorá na TV. Ô Darcy, o que é que falta, na sua visão, na sua ótica, para que o xadrez possa se tornar não uma atração para 22 mil pessoas apenas num país de 200 milhões de habitantes? Não, falta ele penetrar na sociedade. A gente não pode botar à força qualquer coisa, primeiro a gente tem que ensinar. Quando o xadrez virou popular na União Soviética, foi um projeto do governo soviético. Lenin falou que precisa, como educar um país de camponeses com a escola formal só, é impossível. Então ele começou a colocar algumas coisas que são ferramentas pedagógicas para que a pessoa pudesse, com as qualidades cognitivas do xadrez e outras coisas, né? Mas do xadrez principalmente, ajudar aquele indivíduo a melhorar a educação, né? Que é o conceito hoje da educação integral, né? Não mais só a formal. Então o xadrez precisa primeiro entrar na nossa sociedade. Então a gente está com um trabalho já há muitos anos, já tem 20 anos, o xadrez nas escolas, para o xadrez ser uma ferramenta pedagógica. Hoje, então, a gente tem uma base muito maior de jogadores. E com esses projetos sociais que a gente está fazendo, também vai atingir o outro pessoal que, inclusive, não tem, nem pode ir na escola. O judaísmo teve, numa das suas reformas, a última, a introdução da mulher nas atividades que anteriormente eram apenas destinadas aos homens. Então, de repente, a mulher começou a ler a Torá, que é o nosso livro sagrado, o Pentateuco. De repente, a mulher começou a usar solidel e vai por aí afora. Essa reforma no xadrez já aconteceu? As mulheres já estão atuando firmes? No xadrez, elas estão melhorando muito tecnicamente e é uma coisa que era impossível, improvável. Nós já tivemos uma mulher entre as 10 melhores do mundo do xadrez. E hoje nós temos vários jogadores no Brasil que estão chegando a nível de mestre nacional masculino, que é o último degrau antes de virar grande mestre masculino. Então o xadrez no mundo todo está crescendo. Antigamente era muito fácil, tinha um campeão mundial que dizia, Bob Fischer, posso dar um cavalo e um peão como uma vantagem muito grande. Hoje ele não poderia falar isso de jeito nenhum. Porque dar um cavalo e um peão é perder na certa. Perder na certa. Te diria, se ele desse um cavalo e um peão para as 100 melhores do mundo, talvez até para as 200 melhores do mundo ele já não ganhasse. E foi um dos maiores campeões da nossa história. Qual é a maior dificuldade que você encontra para poder divulgar a tua atividade? A maior dificuldade é a falta de conhecimento, né, dessas qualidades que o xadrez tem, né? Então, às vezes é difícil um patrocínio, principalmente no Brasil, que é um país do futebol, né? Mesmo o esporte olímpico sofreu muito até conseguir aquela receita da... Qual é o causo enxadrista que mais te comoveu, vamos dizer assim? São muitos, mas eu, como estou trabalhando muito com essa área social, um que me causou muito, realmente comoveu até, era uma coisa, me surpreendeu e comoveu, eu fui dar uma simultânea numa escola em Minas Gerais, chama Escola Aberta. Esqueci, eles têm um nome lá para o projeto. Uma simultânea é quando você joga uma pessoa contra várias ao mesmo tempo. Contra várias ao mesmo tempo. Uma pessoa joga, vai andando, vai fazendo lance. São várias mesas. O jogador principal, ele joga em pé e vai fazendo as jogadas contra cada um dos participantes. Isso, aí ele dá uma volta inteira, faz o segundo lance contra o outro, já respondeu, e aí vai
né? Geralmente leva umas 3 horas e meia essa simultânea. Então eu estava nesse projeto lá do governo de Minas, dando a simultânea para escolares da escola aberta, e ganhei todos, empatei contra um, né? Mas quando eu empatei, o rapaz era muito educado e me explicou e tal. Depois ele ficou explicando aos outros as partidas que os outros tinham perdido. E aí uma professora, que era coordenadora, falou: você sabe que aquele rapaz ali tinha um medo dele de esfaquear. Eu falei: não pode ser. Era um delinquente terrível, que quando eles iam buscar na escola aberta, não vai, aquele problema da evasão, vem jogar xadrez, vem fazer, não sai da escola. O pessoal tremia quando falava No o final nome ele do era uma espécie de um assassino, é isso? Isso, não chegava, não tinha matava, mas usava, furava. Usava faca. Furava. Mas com você ele só empatou. Mas ali ele já tinha sofrido um processo de transformação na vida, e ele já estava mais adaptado socialmente. E o que comoveu é que eu não acredito, sinceramente, não acredito. Para mim o cara estava contando mentiras, as pessoas, porque eu já tenho uma certa experiência na vida, não poderia ser aquele cara. Depois eu fui perguntar a outras pessoas e todas confirmaram. Nunca vi uma transformação num indivíduo tão grande com alguma coisa quanto com o xadrez para aquele rapaz. Houve um tempo, antes da gente começar a gravar, você me contou isso, em que o xadrez no Brasil rivalizava com futebol, com boxe, na época do Cassius Clay, na época da seleção brasileira. O Cassius Clay, que mais à frente transformou o seu nome num nome muçulmano. E o Mequinho sumiu? Exato, o Mequinho foi parte dessa onda que surgiu com o Bob Fischer, né? Aquele campeão americano. Imagina, os russos, existia aquela rivalidade da Guerra Fria, e os russos eram considerados, a única coisa que eles não perderiam nunca era o xadrez, e surgiu um americano. Eu me lembro do tempo do Bob Fischer, porque eu fui sócio de um enxadrista, e depois de você eu vou conversar com ele, ele está aqui presente, é o Davi Borenstein, sócio no nosso escritório de advocacia, e eu me lembro bem que ele me contava essas histórias. Eu nunca tinha visto xadrez na minha vida, até me ensinou a jogar, eu não aprendi, mas ele me contava umas histórias de que o Bob Fischer era um cara esquisitão. E na época do esquisitão Bob Fischer, havia um outro esquisitão, que era o tal do aviador, que também agora me fugiu o nome dele. Era um milionário americano, o Howard Hughes. Howard Hughes, exatamente. E eu me lembro dessas maluquices desses dois caras. O Bob Fischer era meio biruta mesmo? O Bob Fischer, ele tem uma história de vida muito dura. A mãe dele era uma pessoa extremamente inteligente, mas conflitiva ao extremo. E o pai dele, que ele pensava que era pai, abandonou muito cedo ele. Depois se descobriu que o pai dele era outro, era um professor de física húngaro, até judeu também, como a mãe era judia, ele era judeu. O Fischer não, o que deu o nome não, mas os dois pais eram. O pai e a mãe dele, biológicos, eram judeus. Eram judeus. Aí então ele foi abandonado muito cedo, e ele ganhou um jogo da irmã, xadrez aos 6 anos. Então ele canalizou o QI dele, era gigantesco, né? Então ele canalizou aquela. Então, obviamente, quando você se dedica a alguma coisa única e exclusivamente, você perde o contato social, você começa a ficar estranho mesmo, né? Como morreu recentemente o John Nash, que padecia da mesma coisa, genialidade e nada para interagir socialmente, você começa a perder as coisas. E foi o mesmo fenômeno que ocorreu com o Mequinho aqui também. O Mequinho, com poucos anos, foi muito talentoso, morava em São Lourenço, sul interior do Rio Grande do Sul. Imagina o xadrez, o pai dele era do Banco do Brasil, né? O troço mais, digamos, tradicional naquela época de emprego, né? E o filho querendo jogar xadrez profissional em 1960. Imagina como é que deve ter sido esse diálogo, né? A irmã dele também muito talentosa e pianista, hoje é pianista na Áustria, quer dizer, eram gênios ali, mas controlados por uma situação, e quando o Mequinho teve que sair muito cedo, né? Então ele teve certa dificuldade de interagir com o mundo também, né? E ele foi o mais famoso enxadrista brasileiro, na sua opinião? Sim, foi em termos sim. internacionais? Foi o melhor, não só o mais famoso, como foi o melhor. Ele chegou a terceiro
do mundo. Do mundo. E o que é feito dele hoje em dia? Ele mora em Taubaté, né? Ele se dedicou depois que ele teve uma doença que ele alega que foi miastenia graves, outros dizem que foi um fenômeno psicossomático, né? Porque o xadrez ele tem uma tensão muito grande. Quando você não está preparado para sofrer ela, você craque, né? Então parece que ele sofreu isso, ou ele teve miastenia graves e curou, e foi Deus quem curou mesmo, porque o Onassis não foi curado. Essa é uma doença incurável, né? Não existe nenhum relato aí de, como é que chama? Então, como é que chama? Hoje ele joga xadrez ainda, né? Não com a mesma força que tinha. Eu cheguei a ser o terceiro melhor jogador do mundo, aí eu tive uma doença muito grave, estava desenganado, a doença atacava todos os músculos do corpo e eu tive uma crise gravíssima, passei 1 mês e meio sem poder mastigar, eu me converti para a Igreja Católica, o movimento católico, Renovação Carismática Católica, que é o que mais cresce dentro da Igreja Católica, rezaram por mim. Jesus deu um milagre, me curou 99,9%, isso em 1979, aí eu não morri. Depois disso, me davam apenas 15 dias de vida, eu não podia mastigar durante 1 mês e meio, e Jesus me curou. Agora eu estou quase bom e estou voltando ao xadrez e, se Deus quiser, eu vou melhorar mais e mais no xadrez. Eu vou à missa todos os dias, sou teólogo, sou da linha da Renovação Carismática Católica e realmente Jesus é o mais importante na minha vida. Ele fez maravilhas na minha vida, não só no xadrez, a cura da doença que iria me matar e outras coisas mais. Qual é o conselho que você dá a um futuro enxadrista? Alguém que tem vontade de aprender e que tem vontade de competir, que gosta de ganhar. O que você diria para esse tipo de pessoa? Eu diria que ele tem que estudar, né? E estudar bastante. Também ele tem que cuidar hoje em dia da parte física muito, que hoje um enxadrista passa muitas horas numa mesa, ele precisa da energia. Hoje cada vez mais o xadrez é dos jovens, porque a parte física é cada vez mais importante. Então, você não pode me responder que é ganhar, mas de que você mais gosta na atividade do xadrez? Hoje em dia é poder transmitir, como um evangelho aqui que nem a gente está fazendo, poder transmitir as coisas que eu vejo de bom para o xadrez. Senão seria ganhar. Olha, eu quero te dizer que foi uma alegria conversar contigo. Você é uma pessoa extremamente sensível, inteligente, tem um caminho interessantíssimo, é jovem, tem muita coisa pela frente. O xadrez precisa de gente como você multiplicadamente para poder realmente se firmar como uma peça importante, não só na educação brasileira, mas também nessa questão de transformar brasileiros competentes em líderes nessa atividade no mundo. E eu quero, antes de encerrar contigo e antes de passar a palavra em termos finais desse nosso papo, perguntar a você quem é o craque brasileiro hoje no xadrez. Hoje é o Rafael Leitão, o campeão brasileiro, né? E ele está quase superando o recorde de um outro brasileiro, que há muito tempo atrás era um brasileiro português, João de Souza Mendes. Então hoje o craque chama-se Rafael Leitão, é o grande mestre, é o campeão brasileiro, e que está prestes a bater o recorde do João de Souza Mendes, que vem desde a última vez que eu acho que ele ganhou foi em 1959, por aí. Então temos craques para disputar com os estrangeiros. Esse é um deles. Esse é um deles. Nós ali estamos, nós estamos hoje numa fase, não estamos no top, né? Mas a gente está sempre classificando 2 para a Copa do Mundo, 4 para a final da Copa do Mundo. Copa do Mundo é de ano em ano? É de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. No xadrez. E reveza o país? Reveza o país. E aí, como o xadrez é individual, joga-se individualmente. Nós temos uma Olimpíada de xadrez, que essa é de 2 em 2 anos também. Mas aí é por equipes. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Darcy Lima, que é o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez. O terceiro bloco nós vamos conversar com o Davi Borenstein. Mas antes disso eu quero oferecer ao Darcy a oportunidade dele se despedir de todos vocês que
o assistiram com tanto carinho e com muita atenção. Eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, poder falar um pouco do meu esporte. Agradeço a hospitalidade, me senti muito bem, apesar de ser vascaíno, tive que dizer agora no final da entrevista. Mas, como é que chama? Eu fico muito feliz de poder falar do xadrez sempre e poder esclarecer qualquer coisa que o xadrez possa fazer de melhor para a sociedade. Vocês podem entrar em www.cbx.org.br, qualquer coisa para saber sobre o xadrez brasileiro em geral. Só para não deixar essa colocação em branco, eu quero dizer a você que esse rubro-negro aqui tem consciência absoluta que o futebol é como uma moeda. Se não houvesse o Vasco, o Flamengo não existiria e vice-versa. Menorá na TV é o segundo bloco sendo encerrado. Vem aí Davi Borenstein, é com ele que eu vou conversar já já, não sai daí. Davi, vamos, antes de mais nada, lembrar ao nosso telespectador que vai acontecer um campeonato aberto do Brasil de xadrez, que é a terceira taça Davi Borenstein, que maravilha, de 25 a 28 de junho de 2015, no Clube Israelita Brasileiro. Todo enxadrista cadastrado pode participar e o total de prêmios não cumulativos é de R$6.000. Ô Davi, você me ensinou a jogar xadrez. Mal e porcamente eu aprendi. Você tentou me ensinar com a tua qualidade, mas a minha dificuldade era muito grande porque o meu negócio era outro. Eu gostava de chutar bola e não de mexer com os peões e cavalos e torres e por aí afora. Mas é um prazer enorme receber você aqui mais uma vez. Em outras épocas a gente falava de política judaica, que também era engraçado. E eu quero saber como é que você está preparado para esse episódio do xadrez que vai acontecer aqui no Clube Israelita Brasileiro. E vamos até dar um abraço no Miro, o presidente do CIB, que abraçou também com tanta alegria esse campeonato de xadrez que vai acontecer lá. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar de volta aqui a Menorá, e principalmente com a sua companhia e falando de uma coisa que me acompanha desde sempre. E você diz que eu te ensinei a jogar, mas eu não aprendi até hoje, apesar de quase 60 anos tentando jogar. E o torneio vai ser um aberto do Brasil, classifica 2 pessoas, os 2 primeiros, para a semifinal do Campeonato Brasileiro, como explicou o grande mestre Darcy. E surgiu a taça Davi Borenstein há 4 anos atrás. Quando eu completei 65 anos, a minha mulher disse: por que é que você não patrocina um campeonato? E eu topei. Fizemos o primeiro, o segundo, ano passado não houve, por razões alheias à minha vontade, e agora, graças a você, e especialmente ao Miro, presidente do CIB, nós vamos realizar esse evento, que vai contar inclusive com a participação de gente do exterior. Quer dizer, não é uma coisa carioca, uma coisa de Copacabana, é uma coisa que tem repercussão no país inteiro, e nós estamos esperando o grande mestre paraguaio, gente da Argentina, do Uruguai, e vamos ver o que vai acontecer, eu espero que seja um sucesso. E a minha participação é essa, você está perguntando se eu estou preparado. Organizar dá trabalho, a organização não é só minha. Na verdade, eu ajudo nos prêmios, porque a organização é do CIB, é de uma outra pessoa, do Eduardo Arruda, e uma pequena ajuda, colaboração minha. Quanto a preparar, como disse o Darcy nos blocos anteriores, eu continuo estudando xadrez, apesar da idade, ou por causa da idade, não tenho mais o que fazer, sou aposentado, e vou tentando. Davi, uma das informações que você tem bastante profunda é com relação ao judaísmo ligado ao xadrez ou vice-versa, o xadrez ligado a judeus. Eu não diria judaísmo, mas a personalidades do mundo judaico que acabaram embarcando na onda do xadrez e surfando nessas tsunamis aí e fazendo bonito pelo mundo afora em muitas oportunidades. O que você teria para contar para a gente? Olha, em primeiro lugar, o primeiro campeão do mundo, oficialmente reconhecido, foi um judeu austríaco chamado Wilhelm Steinitz. E ele, além de ser o melhor jogador da época dele, isso no século XIX, ele estabeleceu uma teoria sobre como analisar uma partida que vale até hoje.
São mais de 100 anos e ele foi campeão mundial durante 28 anos. O campeão seguinte... Ele perdeu? Perdeu. Um dia se perde. Dói, como disse o Darcy, mas se perde. E depois tivemos Emanuel Lasker, que era judeu-alemão, que fugiu da Alemanha na época dos nazistas e que foi campeão mundial por 27 anos. E o Lasker tinha, dentre os muitos amigos, Albert Einstein. E o Lasker era filósofo, professor, chegou a escrever livros dessa área, isso para falar do início do século passado. Mais recentemente, Bob Fischer, tivemos o agora aposentado Kasparov, como se diz em português, mas é Kasparov, que é meio judeu. Tivemos o Mikhail Tal, que é uma lenda na Letônia, e que eu tive a oportunidade de ver, inclusive, o busto dele numa praça importante. Lá tivemos o Mikhail Botvinnik, que foi o grande pai, ele é chamado de patriarca, do desenvolvimento do xadrez na União Soviética. E além de incontáveis outros. Hoje, temos ainda um jogador já veterano nos termos de xadrez, já chamado de dinossauro, que é o Boris Gelfand, que é nascido na Bielorrússia e mora em Israel. E o Gelfand chegou a ser campeão da Copa do Mundo, não campeão mundial, que são duas categorias diferentes, dois torneios diferentes, apesar da idade. E o judeu e o xadrez, eu acho que tem muito a ver, porque o judeu é conhecido como o povo do livro. E povo do livro não significa só a Torá, significa o estudo. E o xadrez demanda estudo. Quer dizer, um grande mestre hoje passa 8 a 10 horas por dia estudando, com bibliotecas em papel ou com bibliotecas digitais. E eu acho que o caminho é esse, quer dizer, é realmente o judeu ou pessoas de outra religião ou de outros credos se dedicarem a um esporte, porque é um esporte. As pessoas acham que é só um jogo, mas é um esporte porque demanda preparação física, inclusive, que leva a pessoa, eu diria, a escolhas. Porque o xadrez, como disse o Darcy com outras palavras, o xadrez é um jogo de escolhas. E uma particularidade, eu acredito e creio e entendo que no xadrez ninguém ganha, alguém perde. Porque se os dois acertarem, a partida termina empatada. Então não há um vencedor ou não há um perdedor. Se você perde, é porque você cometeu um erro. Você escolheu errado. E daí, doer tanto. Dor da derrota é também, como dizem alguns, a véspera da vitória. Porque se o sujeito recebe a derrota com humildade, estuda e lê e tenta encontrar qual é a fraqueza que ele demonstrou, ele é capaz de, numa próxima oportunidade, encontrar o caminho da vitória. Não é assim, não? É assim. A gente espera que seja assim, né? A gente torce para que seja, se prepara. Porque hoje, com a informática, você pode se preparar para um determinado indivíduo. Porque existem bancos de dados com milhões de partidas acessíveis a qualquer um. Então eu vou jogar com o Ronaldo Gomlewski amanhã. Você vai ver como é que funciona. Exatamente. E isso, a informática ajudou muito a divulgação do xadrez pelo mundo, porque se transmitem partidas ao vivo, se jogam em clubes ou pagos ou grátis, de tudo que é jeito. De tudo quanto é jeito, com pessoas do mundo inteiro. E os clubes físicos sofreram com isso, porque você hoje não precisa sair da sua poltrona para se deslocar nos grandes centros ou mesmo nos pequenos para ir jogar. Vamos falar um pouquinho da terceira taça Davi Borenstein. Quantos participantes? Olha, por enquanto nós temos 67, ainda falta algum tempo e esperamos... E ainda é possível inscrição? Sim, é possível inscrição. E como é que a pessoa faz para se inscrever? A primeira condição é a pessoa se inscrever na federação, mas isso tudo pode ser feito no momento da inscrição. Tem que ser federado. Tem que ser federado. E aí ele se inscreve na federação e tem abertura para poder... Para poder jogar, porque o torneio é válido para o que nós chamamos de rating. O rating é parecido com aquilo que existe no tênis. Quer dizer, É a classificação. Não é classificação, é a força matemática da pessoa, baseado em probabilidades. Então, por exemplo, eu jogar contra o grande mestre Darcy, existe uma probabilidade muito pequena de eu ganhar dele.
Se eu ganhar, eu ganho muitos pontos de rating. Então, eu subo numa escala, numa hierarquia que é brasileira e é mundial também, e além de carioca. No final das contas é um ranking. É um ranking, exatamente a palavra. O ranking do tênis no xadrez. Quer dizer, e a pessoa que jogar o torneio, a taça da Viborenstein, ela vai ter, já federada, ela vai ter, a partir dali, uma participação no ranking. Como é que funcionam os prêmios? Os prêmios são divididos em categorias de idade, inclusive gente da minha idade tem até campeonato mundial de sêniors, prêmio para feminino e prêmio para os melhores colocados. Vão ser R$6.000 no total, podendo chegar a 7.000, dependendo do número de inscritos. Quantos são os vitoriosos que vão concorrer com esse prêmio? Olha, na verdade, todo torneio de xadrez é o amor pelo xadrez, porque em todo torneio a gente sabe que há aqueles favoritos. E a gente está jogando por gosto, para disputar dentro da nossa categoria, que é o meu caso, por exemplo. Hoje eu disputo com alguns amigos que têm mais de 60 anos, porque é uma categoria oficial da FIDE. E os favoritos são geralmente os grandes mestres, porque são grandes mestres. Então mesmo, por exemplo, alguém que é mestre nacional como eu sou, aliás, tive o prazer de receber o diploma das mãos do Darcy, sabe que suas chances são bem menores. É como no futebol, um time de várzea enfrentar o Barcelona, digamos, seria um jogador de clube, como nós chamamos, enfrentando um grande mestre, que em geral é profissional, vive disso, né? Então, quem vai ganhar, não sei. Eu sei que não é o teu caso, mas é fácil viver de uma atividade como o xadrez num país como o Brasil? Olha, eu não posso te responder isso, porque eu sou um amador, mas há prêmios altos em alguns lugares. Trabalha-se muito para ganhar, às vezes, R$2, R$3.000 depois de 3 ou 4 dias de jogo. E a maioria dos profissionais dá aulas. Tem alunos, cobra, escrevem artigos para revistas estrangeiras e muitos vendem hoje em dia videoaulas, quer dizer, fazem os CDs e tal. E não é fácil, não só aqui como em toda parte. Existe uma elite no xadrez que é milionária. São talvez 10, 15, no máximo 20 jogadores no mundo. E eles quase que sempre jogam só entre si. Então, fica muito difícil a pessoa se dedicar integralmente para viver disso. O esporte brasileiro, na questão financeira, sofreu uma revolução a partir do voleibol, porque eles entenderam, e isso se deve ao Nussmann, nosso Carlos Arthur Nussmann, que era preciso colocar propaganda no uniforme. O futebol teve muita dificuldade em aceitar essa atividade, porque era inclusive proibida pela FIFA. E com o tempo passando, não só a FIFA se beneficiou disso, porque hoje é uma das instituições mais ricas do mundo, como as confederações, e a CBF é uma das confederações também muito ricas, inclusive pela capacidade que o futebol brasileiro até então, até há pouco tempo, vinha demonstrando, e a gente espera que volte. Existe propaganda no xadrez? O sujeito pode sentar para jogar um grande mestre internacional com a propaganda do Banco Bradesco nas costas, do Banco do Brasil, e ele recebe aquele valor. Existem instituições no Brasil que financiam atletas? Existem. Há alguns clubes que contam com patrocínio, até para contratar gente do exterior para disputar jogos regionais ou campeonato estadual por equipes. E existe o patrocínio individual também. O campeão mundial, que é jovem, tem 22 ou 23 anos, o norueguês, ele é patrocinado por uma série de empresas. O jogador mais forte dos Estados Unidos chegou a ser patrocinado por um energético. Ele já andou jogando com um energético na mesa. Então, há essa possibilidade, não há nada que proíba. Eu amanhã aparecer com uma camiseta escrita alguma coisa da Menorá, por exemplo. E, aliás, agradeço a propaganda que você já fez no Rapidinhas. É um prazer. E então nada obsta que se faça isso. Ô Davi, você sabe que muitas vezes as pessoas ligam para cá com uma certa dificuldade, porque pensam que pelo temperamento que eu tenho e que é conhecido como eventual brigão e coisas por aí, que a gente vai tratar mal alguém que precisa de divulgação para as suas coisas. Mas você está completamente enganado. Eu só brigo com quem não presta. Todos os meus inimigos não prestam, pode ter certeza absoluta disso.
E se você quiser divulgar qualquer das suas atividades, os canais de comunicação da Menorá estão à sua inteira disposição. Mesmo que você seja inimigo, mas se o teu papo for legal, se a tua atividade tiver sentido, a Menorá divulga com a maior alegria e com o maior prazer. Davi, é bom ver você. Você Igualmente. faz parte da minha vida e será sempre assim, em todos os momentos. Nós tivemos grandes momentos juntos profissionalmente e também nos nossos momentos de lazer como crianças, depois como adolescentes, depois como adultos, pais e por aí afora. Eu quero oferecer a você os microfones e as câmeras do Menorá na TV para que você, mais uma vez, faça um pouquinho de propaganda do terceiro torneio Davi Borenstein, que vai acontecer no CIB entre o dia 25 e o dia 28 de junho, e também se despeça dos nossos telespectadores. Eu agradeço mais uma vez a você, ao apoio que me deu e que está dando ao xadrez do Rio de Janeiro e do Brasil em geral. E quero dizer que o xadrez não é para gente esquisita, porque existe esse estereótipo que o xadrez é para gente que usa óculos de grau elevado, que são meio estranhos. Então, o xadrez é de gente normal, é um espaço inteiramente democrático, onde não há ricos nem pobres, não há excelências nem vagabundos, todo mundo ali se iguala. Você sentou na mesa, você tem um adversário pela frente. E, como dizia o Bob Fischer, é muito bom você conseguir destruir o ego do adversário vencendo a partida. E eu agradeço, então, a oportunidade de conversar e convido os espectadores a irem ao CIB, mesmo que não joguem, para ver como é um torneio de xadrez. Mas só há um detalhe: celular tem que ser desligado, porque senão é expulso do recinto. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite, como você já se acostumou a nos assistir, e também nas repetições que você também conhece e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.